Como encontrar o prêmio de risco para precificar um MXRF usando o modelo de Gordon, né? Érica, assim, aqui a gente não usa modelo de Gordon, a gente não usa a carteira do Markowitz, a gente não faz o valuation igual do Demodaran, a gente não usa essas contas aqui não, tá? Por quê? Esse tipo de valuation, esse tipo de avaliação, esse tipo de cálculo de preço, ele é interessante quando você tem que prestar conta para alguém. Então, ó, eu peguei o dinheiro do Schneider e falei assim, ó, vou comprar uns fundos aqui. Aí eu vou explicar para o Schneider o que me levou a comprar aquele fundo por aquele preço. Para a gente fazer uma história longa virar uma história curta, eu pego um standard, eu pego uma forma de calcular, eu faço as contas e convenço o Schneider de que eu comprei aquilo por um preço que é razoável, tá? Porque eu preciso explicar para ele. Como eu só vou comprar o troço para mim, eu só tenho que explicar aquilo para mim, todo esse valuation, todo esse tempo que eu levo aí, tentando justificar para mim mesmo que eu estou comprando um negócio por um preço justo, ele não faz muito sentido, não. Por quê? Eu posso até estar certo na vírgula, eu posso chegar no preço lá, o preço certinho. Vou lá, faço fluxo de caixa descontado, trago valor presente, faço conta, e aí eu boto a depreciação do imóvel, e aí no final eu vou fazer a avaliação do valor patrimonial para liquidar aquele. Porque eu tenho uma premissa em todos esses valuations de que eu tenho uma duração de investimento. Depois que eu faço a duração daquele investimento, eu tenho que liquidar aquele imóvel, eu tenho que pegar o valor daquele imóvel, incorporar no valor que eu tenho para fazer a taxa do meu investimento. Entendeu? Não faz o menor sentido um negócio desse. Então, assim, o que a gente prefere ver aqui? Prefere ver qual é o valor de mercado, fazer a comparação com os pares. Então, ó, por que esse está mais caro do que aquele? Se todo aquele setor ele tem uma variação, quer dizer, quando todos os barcos sobem mais ou menos. Quando todos caem mais ou menos a mesma coisa. Então, se todos os barcos subirem e um barco ficou aqui embaixo, o que está errado com ele? Se todos os barcos caíram e ele está aqui em cima, o que está errado com ele? Então, eu faço a comparação com pares. Eu faço uma comparação do fundo com ele mesmo. Então, ao longo do tempo, o que aconteceu com esse fundo que ele se valorizou ou se ele desvalorizou? Qual é a capacidade que ele tem de ficar mantendo, continuar gerando caixa da mesma forma que ele está gerando hoje, mantidas as mesmas condições, tá? E eu coloco uma comparação com o prêmio de risco. Se eu não investir nesse fundo e investir em outra coisa, qual é a diferença que eu tenho? Aí eu vejo se ele está no preço ou se ele está fora do preço, entendeu? Eu não fico procurando saber se ele está no valor justo, dentro da vírgula, se os imóveis que estão lá dentro estão no valor patrimonial, não está no valor patrimonial. Por quê? Dentro do fundo eu não só tenho um imóvel, eu tenho um monte de imóveis. Eu teria que fazer esse cálculo de variação para todo o portfólio do fundo. E aí, quando eu tinha um fundo que era mono, valia sentido. Ah, eu vou fazer uma modelagem de Gordon para uma empresa que tem uma unidade fabril ou é um negócio. Mas não, eu tenho um monte de imóveis, eu tenho um monte de capacidade de gerar renda, eu tenho. Aí não começa a fazer muito sentido, não. Entendeu? Alguma coisa que você complementa aí, China? Assim, todas essas formas de valuation, elas são meio acadêmicas, digamos assim. Então, você tem que estudar elas. E tudo que é acadêmico, eles têm um ambiente de controle. Então, eles têm que fazer, Uma por série de exemplo, premissas. isso, várias premissas, dispensado tal coisa, né? Se isso permanecer igual. Então, você tem várias premissas. Aí, um exemplo simples, né? Você vai fazer uma avaliação de um determinado imóvel, né? Você pega e faz um fluxo de caixa descontado. Aí você tem lá uma taxa de desconto. Aquela taxa de desconto, se você for colocar várias empresas para avaliar, vão ser taxas diferentes. Por quê? Porque você tem várias coisas que influenciam ali, né? Tem o custo de capital, tem taxa de juros, tem um monte de coisa que vai influenciar, né, essa taxa de desconto, e essa taxa de desconto, né, que você vai trazer, esse fluxo para valor presente, ela influencia completamente no valuation que você vai fazer. Quando você pega mesmo o modelo de Gordon, quando você vai fazer qualquer tipo de conta, né, o crescimento ele não pode ser maior, né, do que o seu custo de capital, porque senão está negativo, né? Então, tem várias coisas que você tem que fazer ali para que e considerar, né,
para que aquilo se torne um modelo razoável. Né? Então, quando você já tem mais tempo de mercado, que você está mais... Você bate o olho e já sabe, né? Não, isso aqui está dentro de uma... Não é um preço justo, né? Porque é dentro de uma faixa de preços comprável. A banana está entre R$ 3 e R$ 4 ali o quilo, entre 3 e 5, tá? Tá mais ou menos aquilo ali, né? Se achar a banana de R$ 25 o quilo, você fala, tá caro. Mas se tiver 99 centavos, tá barato. Então, assim, quando você vai muito na feira, você consegue ver o preço das coisas. Na Bolsa de Valores é a mesma coisa. Você tem vários fundos, tem várias ações, né? Você sabe, né, o tanto que ela cresce mais ou menos quando você acompanha uma ação, um fundo imobiliário, tanto que ele distribui. Né? Então, você sabe mais ou menos quanto que aquilo ali vale. Então, você acaba não perdendo tanto tempo fazendo muitas contas e colocando muitas premissas dentro de um Excel para que ele cuspa um resultado ali para você e que esse resultado ali não vai ser um resultado muito longe do que realmente é. Porque dependendo do tipo de premissa que você adota, você vai ter um resultado diferente. Né? Então, assim, é muito mais uma questão de você estar acompanhando, você estar sabendo a faixa de preço que dá para você adquirir determinado ativo, saber se aquele ativo é bom ou não, né? E o restante é a longo prazo, né? Não tem muito segredo. Dá para simplificar bastante. Né? A gente fez até uma live, né, falando da simplicidade, a simplificação das coisas. Você simplificar faz com que você ganhe tempo, com que você entenda melhor, né, as formas, como as coisas devem ser feitas, como podem ser feitas. Né? A gente tende a complicar muitas coisas, e as coisas não precisam ser tão complicadas, né? Dá para ser mais simples. Né? Eu acho que é o grande recado, né, que a gente tem para passar para vocês. Né? Não compliquem, né? Tentem simplificar um pouco mais as coisas.